Boa tarde a todos. Peço licença para trazer o mesmo sentimento aqui anunciado pelo desembargador William Douglas, diante de uma plateia tão ilustre e respeitável. O sentimento é de absoluto constrangimento. Personalidades ilustres, com uma memorável integração no sistema da magistratura brasileira, de modo que não seria outra a maneira de eu iniciar a minha exposição, reconhecendo isso e, mais do que tudo, participando deste painel com essas considerações iniciais. Eu, portanto, começaria a minha exposição pedindo aos senhores que voltassem ao curso de graduação. Na época em que nós, ao estudarmos a ciência das finanças, eventualmente direito financeiro ou ainda direito tributário, víamos com certa dose de perplexidade, especialmente em um autor conhecido, o Leomar Balieiro, que a atividade tributária do Estado era algo, acima de tudo, de um caráter político. Isso, de certa maneira, era questionado ao ponto dos outros autores não repetirem isso. E mais ainda, Balieiro ainda realçava um aspecto que ele integrava ao sistema da atividade desenvolvida, da atividade financeira do Estado, logo no início, quase como um conceito da própria ideia de cobrança de tributos, da própria ideia de fiscalidade, que era a extra-fiscalidade. Alguns autores negavam essa identidade que Balieiro mencionava, que significaria um alcance da legislação tributária para algo além da simples arrecadação, da simples cobrança. Talvez, na minha exposição, eu esteja envolvido nesse mesmo sentimento, porque aquilo que nós ouvimos e hoje temos numa emenda constitucional 132, denominada reforma tributária, aliás, dentre outras reformas que se viu, a reforma tributária, ela fez alguns movimentos que eu creio que exigiria de nós todos um esforço maior de reflexão. A palestra não é nesse sentido, o objetivo final da exposição é tratar de assuntos da magistratura, mas eu vou fazer uma espécie de passagem por esse aspecto inicial, e logo em seguida tratarei das questões da magistratura e mais ainda da questão do conflito de competência já esperado entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Como os senhores sabem, na nossa federação, que por aspectos muito peculiares, talvez, creio eu, mais do que nunca, herdados de Portugal, ela recebeu a denominação de 3 níveis. No começo falava federação e mais municipalismo, mas a verdade é que é uma federação de 3 níveis. E a prova viva dessa federação de 3 níveis era a capacidade tributária ativa dos municípios e dos estados. Ou seja, a União tinha os seus impostos, os estados tinham os seus impostos, os municípios tinham os seus impostos, sem prejuízo da repartição de receitas feitas das receitas dos estados e, eventualmente, algumas da União. Isso era algo consolidado na nossa formação. Até porque isso terá prova clara de que o município, o Estado e a União, o seu orçamento, com a sua arrecadação, poderiam muito bem prover os seus gastos, os seus orçamentos e dispor das suas necessidades ou necessidades dos cidadãos por eles, diria assim, administrados.
Eu creio que isso mudou. Nós esperávamos uma reforma tributária dentro desse contexto de extra fiscalidade, ou seja, que desse uma perspectiva que não fosse somente a de arrecadar, que reduzisse a complexidade, que reduzisse a dificuldade, que não inibisse o investimento nacional e estrangeiro na nossa economia. Por outro lado, também havia e há ainda uma preocupação para a maioria dos municípios, chegam alguns a 82%, segundo algumas estatísticas que eu não tenho como imaginar que sejam precisas, mas que talvez não dessem aos municípios a sua capacidade de arrecadação necessária e que supostamente seria alcançada por essa reforma. Também, segundo os doutos, ela abalaria ou evitaria a guerra entre os estados, a guerra tributária entre os estados. Nessas três perspectivas, nós embarcamos numa reforma tributária que, creio eu, foi muito mais do que uma alteração objetiva ao nosso sistema de tributação. Até agora, quem já atuou na área tributária sabe que os problemas tributários são basicamente problemas de arrecadação de tributos. Alguns autores preveem, acho que isso é muito evidente na nova emenda, a 132 e da Lei Complementar 214, a emenda 132 de 2023, é a emenda deste ano, 2025, a Lei Complementar 25 deste ano, janeiro deste ano, que nós teríamos, além das questões tributárias, outras questões financeiras. Lembro que até a entrada do tributo nos cofres públicos, nós temos questões tributárias. Depois da entrada do dinheiro nos cofres públicos, os gastos da administração seriam de ordem financeira. A emenda que deveria nos poupar de novos conflitos, aliás, pensamento que também aconteceu com as instituições reguladoras, as chamadas, creio eu, impropriamente agências reguladoras, que tinham como propósito também reduzir conflitos. Os senhores sabem que, se nós fizermos uma pesquisa mais aprofundada lá, na questão das reguladoras, nós vamos encontrar mais conflitos do que tínhamos anteriormente, provocados pela própria instituição. E esse mau presságio parece ser também necessário na nova legislação, tanto a constitucional quanto a lei complementar, que nós estamos a aguardar, em alguns aspectos ainda entrar em vigor e outros que já entraram em vigor. A primeira preocupação que eu chamaria a atenção aqui é, já que a massa da magistratura é a estadual, a autonomia dos estados. Nós sabemos que os estados poderiam dispor, com a criação de tributos, com a administração tributária, do seu próprio destino. Essa reforma altera significativamente essa perspectiva. Ela simplesmente agrega os impostos estaduais aos impostos municipais, basicamente o ICMS e o Imposto de Serviços, o ISS. Essas duas figuras ficarão agregadas a uma única figura, que é o Imposto de Bens e Serviços. Mas ao lado dela, há uma outra figura que tem as mesmas características, que é a contribuição de bens e serviços, que tem como destino a União, ou mais especificamente, a Seguridade Social. Então, o IBS será destinado aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, e o CBS à União, especificamente a Seguridade Social. Só que nós sabemos, hoje, quando um navio chega no porto do Rio de Janeiro, ou no porto de Vitória, ou no porto do Recife, há uma necessidade de arrecadar no porto, antecipadamente, vai ser arrecadado o IBS, o Imposto de Bens e Serviços,
no momento da importação, no momento da entrada no Brasil. E dessa questão em diante, nós vamos ter que examinar e que já existe, e que nós já temos conflitos por conta das relações entre os Estados e a União. Isso, creio eu, não altera, não se modifica, talvez se agrave. Vou dizer por quê. Nós teremos uma figura que vai gerir esse novo IBS, assim como o CBS, que é um órgão gestor em Brasília. Nós, no almoço, falávamos sobre algumas instituições federais que, de certa maneira, diria assim, suprimiram, ou retiraram, ou restringiram, queiram usar o nome que desejarem, em relação à competência dos Estados, fazendo com que a União tivesse mais um aumento da sua competência, por meio da criação de um órgão. Isso já acontece, por exemplo, nas reguladoras. A agência reguladora hoje determina situações maiores que o município, que o Estado. E, pois bem, foi criada uma situação assemelhada. Um comitê gestor em Brasília, vinculado ao STJ. Ou seja, os estados e os municípios do Brasil, todos eles, no Distrito Federal, estarão de alguma forma amarrados, amalgamados a um órgão, cuja composição teria 27 integrantes, um por estado na área do Distrito Federal, e mais 27 a serem eleitos dos municípios de uma forma bem variada. Esse grupo, que além de criar um órgão super poderoso, que vai lidar com dinheiro público, e que teria uma vinculação com o judiciário, ele já começa sendo interpretado como incapaz de resolver o problema e que já leva à conclusão de que deveria criar um tribunal, um órgão próprio, misto, com os juízes federais, com os juízes estaduais, para gerir esse órgão, ao invés de termos esse representante ou um tribunal exclusivo ao lado desse órgão gestor. Quer dizer, nós vamos ter um aumento da despesa de um órgão distante, certamente, da capital ou do governo do Estado, que o governador, que a Assembleia Legislativa, que o povo de cada Estado não terá condição de controlar e não terá condição de administrar. Solução, pasmem, justiça. Qual justiça? Possivelmente a Justiça Federal, o que significa dizer que a Justiça Federal terá... Já acabou meu tempo? Bem, vamos resumir. A Justiça Federal terá, certamente, uma ampliação da sua competência. A Justiça Federal mal consegue dar conta do que ela tem. Há milhões de execuções fiscais nos estados, frustradas, ainda aparelhadas, ainda em curso. Há milhões na Justiça Federal, e que estão sendo extintas por incapacidade da administração tributária de dar vazão, por meio de seus procuradores, à cobrança desses valores. A situação é tão complicada que, vejam, especialmente os integrantes da magistratura estadual. Quem é o sujeito passivo dessa obrigação, desse novo imposto? O fornecedor. Quem é o fornecedor? Pode não estar localizado no Estado. Pode ser o Estado do Amapá, temos representante aqui, e o fornecedor ser de São Paulo, o que não é de todo absurdo. E o CPC, como é sabido, no artigo 46, parágrafo 5º, ao tratar a execução fiscal, diz que o foro competente será o domicílio do devedor, no caso do fornecedor, ou a sua residência, onde for encontrado. Ou seja, teria que se ajuizar uma ação estando no Amapá, no interior de São Paulo, que é um estado prestigioso da nossa federação, talvez um estado que mereça aplauso pela sua capacidade industrial, pela sua produção agrícola, que é sempre respeitável. Mas a ideia de gerar essa questão da Procuradoria do Amapá, buscar os recursos em São Paulo, sou estranho. A propósito disso, o Supremo já andou se manifestando da legislação anterior que não haveria
constitucionalidade na possibilidade de se fazer a cobrança fora do Estado. E aí, se for mantida a orientação do Supremo, o Amapá poderia ajuizar uma ação, teoricamente, em determinado lugar que a legislação local estabelecesse. Talvez, se o Estado assim o dispuser na sua organização judiciária, criar varas na capital e evitar que as varas do interior acabem assumindo funções de repercussão estadual, como seria a cobrança do ICMS, do IBS e dos outros fornecedores dos outros estados. Isso, a rigor, no plano estadual. No plano municipal, se o crédito for municipal, a questão seria resolvida pela possibilidade do próprio Estado de se ajuizar a ação. Talvez, para a melhoria da condição, o Tribunal de Justiça poderia eventualmente concentrar isso na capital. Mas significa isso dizer, certamente, um aumento do número de varas, que não seriam apenas varas de fazenda pública, seriam varas de fazenda pública com especial condição de discutir problemas tributários e financeiros. Isso se a distribuição do Estado em relação ao município gerar dúvidas, conflitos, o que, aliás, não é algo impossível. Pois bem, nós temos, então, hoje, conflitos, especialmente na área federal, por conta do ICMS cobrado antecipadamente das importações, no momento da importação, no momento que a mercadoria chega no cais do porto e vai passar pela alfândega. Isso já é um tipo de conflito hoje. Mas até então a União não se metia nas isenções estaduais, a União não se metia na isenção municipal, e a emenda 132 aparentemente permite já estabelecer aquilo que já era duvidoso, ficou estabelecido isenções já na Constituição ou na lei complementar. Significa dizer que o município já está desprovido de certos poderes. E aí vem a dúvida, quais conflitos poderiam surgir? Eu insisto em dizer, conflitos de competência por foro, que o Supremo teria, eventualmente, ou de usar a mesma interpretação das ADIs que limitou o Estado à questão do artigo 46, parágrafo 5º, que trata do domicílio do devedor para efeito de execução fiscal. Repetir isso, ou então um novo julgamento criando critérios diferentes. Mas uma coisa é certa, esse comitê gestor, que já se diz que teria que ser agregado a um tribunal misto, com juízes estaduais, federais, de vários estados, seria um tribunal gigantesco, estaria de uma forma submisso, hoje para a interpretação no geral, ao próprio STJ nas suas duas turmas tributárias, que sabemos nós já estão no seu limite máximo de trabalho. Mas os intérpretes disseram, não, o STJ e eventualmente as justiças dariam conta. Não é o que os intérpretes, os comentadores da lei e da emenda constitucional já anteciparam. Prevê-se um aumento, que significaria dizer um aumento do Tribunal de Justiça por conta somente de câmaras de matéria tributária e financeira. Varas, um aumento das varas de matéria tributária e financeira. E pior, algo que é quase impossível se fazer, que é o aumento da Justiça Federal, pasmem, abrangendo competência que hoje não se tem e que passaria a se ter por conta de uma mera situação. Basta o advogado juntar as duas figuras, o IBS e o CBS, o Imposto de Bens e Serviços, e a contribuição de bens e serviços, numa única discussão, argumentando que como a hipótese de incidência é assimilada ou é assemelhada ou a mesma para os efeitos com os respectivos efeitos, isso poderia gerar dúvida nos dois e ajuizar a ação na Justiça Federal. O que significa um desprestígio para a nossa União. Isso já está votado. Nós somos um país que proclamou a República em grande parte pela federação. E a federação pressupõe uma capacidade tributária ativa por unidade da federação. Pois bem, de uma maneira muito sutil, ao invés de se lidar com o problema
objetivo dos impostos, que era o que se pretendia fazer, reduzir a complexidade, reduzir a dificuldade, reduzir a burocracia, fez uma alteração no outro lado, a dos órgãos tributários, da administração tributária, dos titulares, do sujeito tributário, que aparentemente não era a intenção. Ninguém queria aqui que o Estado perdesse esse poder de gerir, de cobrar, gerar leis. Hoje está reduzida a discussão de alíquotas. E mais, os cigarros, a bebida alcoólica, tudo aquilo que possa provocar algum tipo de dano à saúde imediatamente, e que os tribunais já vinham dando, diria assim, um caráter diferenciado, criou-se um imposto seletivo, a figura do imposto seletivo, que também será regulado de uma maneira geral no país, a fim de dar aos seus efeitos na bebida, no cigarro especialmente, sabemos nós, cuja renda dos estados se vê a cada dia ampliada por conta de alguns aspectos dessas cobranças, sujeitas a um novo sistema que aparentemente não inclui os estados. As pessoas podem achar que eu estou exagerando na minha interpretação, mas se vocês fizerem uma pesquisa, vão verificar quão estranho foi a participação dos deputados e senadores quando trataram da emenda constitucional e da legislação e de complementar, afetando os seus estados. É como se o bolso do Estado e do município fosse administrado pela União, que é o que está se propondo aqui. Obviamente, nunca deu certo. Quem sabe das discussões sobre royalties, ou realidade, como queiram falar, do petróleo, sabe das brigas que há hoje em dia da renda do petróleo no Rio de Janeiro. É mais ou menos isso que vai acontecer com os impostos, discussão de percentual, fica com tanto, fulano ficará com tanto. Ou seja, nós vamos transformar o sistema tributário num sistema judicializado. Pasmem, administrado no tribunal. Ou seja, deixa de ser algo inerente à própria atividade do Estado, a atividade financeira do Estado é algo inerente à autonomia do Estado, para se tornar um problema, pasmem, do Poder Judiciário e de um órgão chamado órgão gestor de bens e serviços, que era em Brasília, que já se espera que pela quantidade de integrantes seja maior que o próprio Superior Tribunal de Justiça. Com que verbas, com que custos, certamente, na conta dos estados e municípios. Eu estou a chamar a atenção que os autores já mencionaram esses aspectos. Nós teremos, eu vou encerrar, obrigado. Nós teremos, portanto, uma ideia contrária àquela que gerou a reforma tributária. Quer evitar litígios, evitar conflitos, reduzir a complexidade. Como é que se reduz a complexidade? Retirando um texto objetivo da lei e cria-se um órgão com competência para dizer coisas que nós não sabemos ainda o que teremos. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Quando o Código Civil, em 2002, foi elaborado, havia discussões porque tirou-se muita coisa do Código Civil, que eram dados objetivos, aos poucos foram aumentando no Código Civil, e foram reduzindo, aumentando o poder do juiz. E quem lida com situações de direito à personalidade sabe que essa ampliação ficou, em alguns casos, sujeita a uma dúvida que o próprio juiz, às vezes, não consegue resolver. Problemas de transtornos mentais, já que não temos hoje uma incapacidade relativa, aliás, absoluta nesses aspectos. É algo mutatis mutandis que acontecerá, sob certa perspectiva, também no direito tributário e no direito financeiro dos estados e municípios. A repercussão disso, certamente, é a de afetar, sim, os corpos estaduais e municipais, e se a Justiça Estadual, sabidamente, tem nos cofres do Estado a sua fonte de custeio, nós estamos dizendo imediatamente que a magistratura estadual fica afetada de alguma maneira. E quem é que vai resolver? É um procurador estadual ou um procurador da Fazenda Nacional, porque um órgão administrativo com competência para discutir a renda do Estado em Brasília, num órgão, uma quantidade de pessoas que, se hoje nós não conseguimos administrar sessões
com muitos membros, imagine um órgão para administrar dinheiro com todos os interesses envolvidos em Brasília, com uma legislação ainda que se inicia a interpretação. Na minha perspectiva, a reforma já aconteceu, já está em vigor em vários dispositivos, é mais uma forma de diminuir o poder dos estados, diminuir o poder dos municípios, quando seria a grande oportunidade de dar a eles condições, de forma objetiva, de fazer uma arrecadação como os outros países fazem, sem macular a competência federativa de cada um dos seus membros. Meu tempo já acabou, queria agradecer a todos e dizer que é uma grande honra realmente, e mais do que tudo, rever amigos aqui. Muito obrigado.